Você já imaginou realizar o sonho da sua vida e vê-lo se transformar no seu pior pesadelo? Hoje vamos mergulhar em 5 histórias reais que aconteceram nos safaris mais famosos da África. São relatos de pessoas comuns, como você e eu, que foram para o continente africano em busca de aventura, conhecimento e beleza natural. Mas a natureza selvagem não perdoa erros, e cada decisão naquele ambiente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Estas não são apenas histórias de ataques de animais, são lições sobre respeito, limites e a força bruta da natureza que esquecemos quando vivemos protegidos em nossas cidades. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir hoje vai mexer com suas emoções e fazer você repensar cada vez que alguém disser "é só um animal". Vamos começar com uma história que parte o coração. Uma mãe, sua filha e uma decisão fatal que mudou tudo em questão de minutos. Era 14 de agosto de 2016. O sol africano brilhava intensamente sobre as planícies douradas do Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. Para a família Walsh, vindos de Ohio, nos Estados Unidos, aquele era o último dia de um sonho realizado depois de anos economizando e planejando. Jennifer Walsh tinha 34 anos e era professora do ensino fundamental. Ela sempre foi apaixonada por vida selvagem e conservação ambiental. Durante meses, ela estudou tudo sobre os animais africanos, preparando sua filha Emma, de apenas 8 anos, para a aventura das suas vidas. Jennifer via cada viagem como uma oportunidade educacional e estava documentando tudo com fotos e vídeos para mostrar aos seus alunos quando voltasse para casa. Seu marido, Tom, havia escolhido fazer uma caminhada de safari com guias armados naquela manhã. Enquanto isso, Jennifer e Emma optaram por um passeio de carro aberto com seu guia local, Moses. O plano era simples e seguro. Passar a manhã fotografando animais, voltar para o alojamento para o almoço e depois se preparar para o voo de volta aos Estados Unidos naquela mesma noite. Mas o destino tinha outros planos. O passeio estava transcorrendo normalmente quando, a cerca de 16 quilômetros do alojamento, o veículo apresentou problemas mecânicos. Moses, um guia experiente que conhecia os perigos daquele território, imediatamente pediu ajuda pelo rádio e deu uma instrução clara e firme. Jennifer e Emma deveriam permanecer no veículo enquanto ele tentava fazer os reparos. À distância, Jennifer avistou o que pareciam ser construções. Ela assumiu que fossem parte do complexo do alojamento onde estavam hospedados. Depois de esperar por mais de 1 hora sob o calor escaldante, a impaciência começou a crescer dentro dela. Foi então que Jennifer tomou a decisão que custaria sua vida e a de sua filha. Ignorando os avisos urgentes de Moses para que ficassem no veículo, Jennifer convenceu-se de que caminhar até o alojamento seria seguro durante o dia. Afinal, ela havia estudado tanto sobre aqueles animais. Ela pegou as garrafas de água, o equipamento de câmera, segurou a mão de Emma e começou a caminhar pela savana aberta. O que Jennifer não podia saber, era que um grupo de 6 leões havia detectado o cheiro dos turistas durante a última hora. Enquanto mãe e filha caminhavam pela grama alta, elas estavam indo diretamente ao encontro dos predadores que se aproximavam silenciosamente. Deixa eu te contar algo sobre os leões africanos que Jennifer provavelmente não aprendeu completamente em seus livros. Eles são predadores de emboscada que vivem em grupos sociais chamados alcateias, geralmente compostos por fêmeas relacionadas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. Os machos adultos podem pesar até 190 quilos e são capazes de derrubar presas muito maiores que eles mesmos, incluindo búfalos e elefantes jovens. Os leões caçam em equipe, usando coordenação e estratégia. Eles podem correr até 80 km por hora em rajadas curtas e possuem mandíbulas poderosas capazes de exercer uma força de mordida superior a 45 kg por centímetro quadrado. E aqui está o detalhe mais assustador. Leões veem humanos como presas em potencial, especialmente quando as pessoas estão isoladas e vulneráveis em terreno aberto.
Enquanto Jennifer e Emma cruzavam uma depressão rasa na pradaria, a alcateia já havia se posicionado. Eles usaram seu conhecimento superior do terreno para montar uma emboscada perfeita, escondidos na grama alta de ambos os lados do caminho natural que mãe e filha seguiam inocentemente. O ataque veio sem aviso. Os dois leões machos atacaram primeiro, lançando-se contra Jennifer com uma força explosiva, enquanto as fêmeas se moveram para cercar Emma. O macho maior, pesando mais de 180 quilos, atingiu as costas de Jennifer com um impacto devastador. Suas garras enormes rasgaram seus ombros e pescoço enquanto a derrubava no chão. O grito de Jennifer ecoou pela savana quando as mandíbulas poderosas do leão se fecharam na parte de trás do seu pescoço. Seus caninos de 10 centímetros perfuraram músculos e vértebras. O segundo macho se juntou ao ataque imediatamente, suas garras rasgando o torso de Jennifer, enquanto suas mandíbulas encontravam o braço dela. Os gritos aterrorizados de Emma se juntaram aos de sua mãe quando as 3 leoas a cercaram com precisão predatória. O ataque coordenado foi rápido e brutal, com cada leoa tomando um ângulo diferente de aproximação para impedir qualquer possibilidade de fuga. A história continua, mas vou fazer uma pausa aqui. Respire fundo. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é importante entender a realidade crua da natureza selvagem. As lutas de Jennifer ficaram mais fracas, enquanto os 2 machos continuavam seu assalto. O peso e a força combinados deles superavam qualquer resistência que ela pudesse oferecer. A mordida do macho maior em seu pescoço rompeu artérias principais e danificou sua medula espinhal, causando perda massiva de sangue e paralisia. O ataque a Emma foi igualmente rápido e impiedoso. As leoas trabalharam com a eficiência de caçadoras experientes. Suas mandíbulas poderosas e garras afiadas como navalhas fizeram um trabalho rápido com sua pequena vítima. Os gritos de Emma foram interrompidos quando a mordida da fêmea maior esmagou seu crânio, enquanto as outras leoas infligiram feridas fatais em seu torso e membros. Em questão de minutos, tanto Jennifer quanto Emma haviam sucumbido aos ferimentos. Seus corpos jaziam imóveis na grama manchada de sangue enquanto a alcateia começava o processo de alimentação. Moses havia ouvido os gritos e imediatamente pediu assistência emergencial pelo rádio enquanto tentava alcançar o local do ataque a pé. No entanto, a distância e sua necessidade de evitar a alcateia de leões significavam que a ajuda chegaria tarde demais. Os guardas do parque e a segurança do alojamento alcançaram a cena quase 2 horas após o ataque, encontrando apenas restos dispersos e evidências do comportamento alimentar dos leões. A investigação revelou que Jennifer havia cometido múltiplos erros críticos. Deixar a segurança do veículo, caminhar em terreno aberto durante as horas de pico de caça e falhar em reconhecer os sinais de atividade de leões na área. Tom Walsh ficou devastado pela perda de sua esposa e filha. Ele lutava para entender como as férias dos seus sonhos haviam se transformado em uma tragédia inimaginável. Imagine voltar para casa sozinho, tendo saído com sua família completa. Imagine ter que explicar para amigos, familiares, alunos da Jennifer. Imagine carregar esse peso pelo resto da vida. Mas aqui está algo que precisamos entender. Jennifer não foi irresponsável por natureza. Ela foi uma mãe amorosa que estudou, se preparou e tentou fazer tudo certo. O erro dela foi subestimar o poder da natureza selvagem e confiar demais no que parecia ser uma caminhada curta e segura. Ela não imaginou que animais pudessem estar tão perto, tão silenciosos, tão coordenados em seu ataque. Esta história nos ensina algo fundamental. Na natureza selvagem africana, não existem decisões pequenas. Cada escolha pode ser fatal. As regras existem por um motivo, escritas com o sangue de tragédias anteriores. Quando um guia experiente diz para ficar no veículo, não é paranoia ou excesso de cautela. É conhecimento acumulado de gerações sobre como a vida funciona naquele ambiente. E os leões? Eles apenas fizeram o que leões fazem. Não foram monstros ou assassinos. Foram predadores agindo segundo seus instintos de milhões de anos de evolução.
Para eles, Jennifer e Emma eram apenas presas, vulneráveis, no território errado, no momento errado. Mas os leões não foram os únicos predadores africanos que transformaram sonhos de safari em pesadelos mortais. Na África do Sul, no famoso Parque Nacional Kruger, a busca de um fotógrafo pela foto perfeita o colocaria cara a cara com um dos felinos mais elusivos e perigosos do continente, o leopardo. Era 7 de junho de 2015 e a paisagem acidentada do Parque Nacional Kruger brilhava sob o sol de inverno sul-africano. Suas formações rochosas e vegetação densa forneciam o habitat perfeito para o grande felino mais secreto do continente. David Chan havia passado 3 dias rastreando um magnífico leopardo macho, seguindo sinais de colar de rádio e trilhas de fezes através de algumas das áreas mais remotas do parque. Como fotógrafo de vida selvagem freelancer com 8 anos de experiência africana, David havia construído sua reputação capturando imagens que outros fotógrafos não conseguiam ou não ousavam tentar. Retratos íntimos de predadores perigosos, tirados a distâncias impossíveis de perto. Aos 41 anos, David era um ex-engenheiro de software da Califórnia, que havia abandonado sua carreira corporativa para perseguir sua paixão pela fotografia de vida selvagem. Seu trabalho havia sido publicado em várias revistas de natureza, e ele estava trabalhando em um livro sobre grandes felinos africanos, que esperava estabelecê-lo como um dos principais fotógrafos de vida selvagem de sua geração. O sucesso de David vinha de sua disposição em correr riscos que outros evitavam. Ele frequentemente trabalhava sozinho em áreas remotas e se aproximava de animais perigosos mais do que os protocolos de segurança recomendavam. Sua especialidade era a fotografia de leopardos, e ele havia passado anos estudando seu comportamento e padrões de movimento. Este leopardo macho em particular, conhecido pelos pesquisadores como Mapogo, era um dos maiores do Kruger, pesando aproximadamente 68 quilos e controlando um território de mais de 50 quilômetros quadrados. E ele estava prestes a mostrar a David por que os leopardos são considerados alguns dos predadores mais perigosos da África. Deixa eu te explicar algo sobre leopardos que a maioria das pessoas não entende completamente. Eles são predadores que combinam força incrível com reflexos ultra-rápidos e garras afiadas como lâminas. Machos adultos podem pesar até 90 quilos e são capazes de arrastar presas 2 vezes seu tamanho para cima de árvores. Eles são caçadores de emboscada, com visão noturna e audição excepcionais, capazes de se mover através de vegetação densa, em completo silêncio. Leopardos também são altamente territoriais e defenderão agressivamente seu espaço contra qualquer ameaça percebida. Suas mandíbulas poderosas podem esmagar crânios, e suas garras retráteis são projetadas para agarrar e rasgar carne. Mais importante ainda, leopardos são imprevisíveis e podem atacar sem aviso quando se sentem encurralados ou ameaçados. Naquela tarde, David finalmente havia localizado Mapogo descansando em uma saliência rochosa a cerca de 180 metros da estrada de terra onde havia estacionado seu veículo. O leopardo parecia relaxado, deitado na sombra de uma rocha saliente com os olhos semicerrados. David viu isso como a oportunidade perfeita para capturar o retrato íntimo que buscava. Uma foto ao nível do chão que mostraria o tamanho massivo e a construção poderosa do leopardo de uma perspectiva humana. David deixou seu veículo e começou a se aproximar da formação rochosa a pé, carregando seu equipamento de câmera e se movendo lentamente para evitar assustar o felino em repouso. Ele escalou cuidadosamente as rochas mais baixas, posicionando-se para o que acreditava ser a foto de sua carreira. O que David não reconheceu foi que sua aproximação estava efetivamente prendendo Mapogo contra a face da rocha, eliminando as rotas de fuga do felino e acionando seus instintos defensivos. Na mente de Mapogo, ele não estava sendo fotografado, ele estava sendo caçado. O ataque veio quando David estava aproximadamente a 6 metros do leopardo,
perto o suficiente para capturar as fotos faciais detalhadas que queria. Mapogo explodiu em movimento com velocidade chocante. Seu corpo de 68 quilos se lançou da saliência rochosa diretamente na posição de David. O leopardo cobriu a distância entre eles em um único salto. Suas pernas traseiras poderosas o impulsionaram através do ar com precisão mortal. Mapogo colidiu com o peito de David com força esmagadora. Seu impulso carregando ambos para fora da saliência rochosa e para o chão abaixo. O equipamento de câmera de David se espalhou enquanto ele atingia a terra dura. O impacto tirou o ar de seus pulmões, deixando-o atordoado e vulnerável. As garras do leopardo encontraram imediatamente aderência nas roupas e carne de David. Suas garras afiadas como navalhas rasgaram seu torso e braços. As mandíbulas poderosas do leopardo se fecharam no pescoço de David com força devastadora. Seus caninos de 10 centímetros perfuraram músculos e vasos sanguíneos principais. A mordida de Mapogo foi precisamente colocada para romper a artéria carótida e danificar a medula espinhal, causando perda massiva de sangue imediata e paralisia. As lutas de David ficaram mais fracas, enquanto o assalto do leopardo continuava. Seu corpo ficou inerte, enquanto a perda de sangue e o trauma superavam seu sistema. Mapogo continuou seu ataque por vários minutos mais, suas garras e dentes infligindo feridas adicionais na cabeça, pescoço e torso de David. Os instintos naturais de caça do leopardo o levaram a garantir que sua ameaça percebida fosse completamente neutralizada. Ele manteve sua mordida no pescoço de David muito tempo depois que sua vítima havia parado de se mover. Os guardas do parque descobriram o corpo de David na manhã seguinte, quando ele não retornou ao seu alojamento conforme programado. Seu equipamento de câmera foi encontrado espalhado ao redor do local do ataque, com várias imagens ainda armazenadas em seus cartões de memória, mostrando sua aproximação final ao leopardo. Mapogo foi observado na área, mas não mostrou comportamento incomum. Ele havia simplesmente defendido seu território contra o que percebeu como uma ameaça. A investigação concluiu que David havia violado múltiplos regulamentos de segurança do parque ao se aproximar de um predador perigoso a pé e entrar em áreas restritas sem autorização adequada. Sua morte provocou discussões renovadas sobre protocolos de segurança para fotógrafos e os riscos de trabalhar sozinho com vida selvagem perigosa. E aqui está a tragédia dentro da tragédia. David era experiente. Ele havia fotografado animais perigosos por anos, mas experiência pode criar uma falsa sensação de invencibilidade. Quantas vezes você já fez algo arriscado e deu certo, e isso te fez sentir que poderia fazer de novo? Essa é a armadilha. Na natureza, você pode ter sucesso 99 vezes, mas é a 100ª vez que te mata. David acreditava que conhecia leopardos, e talvez conhecesse intelectualmente, mas conhecimento de livros e experiência real são coisas muito diferentes quando você está a 6 metros de 68 quilos de músculo, garras e instinto predatório. A natureza não negocia. Ela não dá segundas chances, e certamente não se impressiona com seu portfólio de fotos. Mas leopardos não foram os únicos predadores africanos que podiam transformar um safari romântico em um encontro mortal. No Quênia, na famosa reserva Masai Mara, a caminhada ao pôr do sol de um casal em lua de mel os colocaria cara a cara com um dos assassinos mais subestimados da África, as hienas. Era 22 de março de 2017, e as pradarias douradas do Masai Mara do Quênia se estendiam infinitamente sob o sol poente, criando o cenário romântico perfeito para os recém-casados Sarah e Mark Mitchell. O casal havia escolhido a famosa reserva para sua lua de mel, hospedando-se em um acampamento de luxo com tendas que ofereciam vistas deslumbrantes da migração anual de gnus. Sarah, uma estudante de veterinária de 28 anos da Inglaterra, era fascinada pela vida selvagem africana desde a infância.
Ela via sua lua de mel como uma oportunidade de observar os animais que havia estudado em livros didáticos. Sua formação acadêmica lhe havia dado uma confiança em torno de animais que talvez excedesse sua experiência prática com vida selvagem africana perigosa. Ela havia passado 3 anos estudando comportamento animal e escrevera sua tese sobre relações predador-presa em ecossistemas africanos. Seu conhecimento sobre estruturas sociais de hienas e padrões de caça a fizera particularmente interessada em observar esses predadores incompreendidos em seu habitat natural. A equipe do acampamento havia informado ao casal que caminhadas curtas nas imediações imediatas de sua acomodação eram geralmente seguras durante as horas de luz do dia, desde que permanecessem dentro das áreas designadas e ficassem alertas para a vida selvagem. No entanto, quando o sol começou a se pôr no 3º dia, Sarah convenceu Mark a se aventurar além dos limites recomendados para o que prometia ser um breve passeio romântico. Aqui está o que você precisa saber sobre hienas malhadas. Elas estão entre os predadores mais bem-sucedidos da África. Elas vivem em grupos sociais complexos, chamados clãs, que podem chegar a 80 indivíduos. Fêmeas adultas são maiores que os machos, pesando até 63 quilos, e possuem uma das forças de mordida mais fortes do reino animal, capazes de esmagar ossos que outros predadores não conseguem quebrar. Hienas são caçadoras cooperativas altamente inteligentes que usam comunicação e coordenação sofisticadas para derrubar presas muito maiores que elas mesmas. Elas também são necrófagas oportunistas que defenderão agressivamente fontes de alimento contra qualquer competição percebida, incluindo humanos. Enquanto Sarah e Mark caminhavam de mãos dadas pela grama alta, eles encontraram os gritos distintivos de hienas à distância. A empolgação de Sarah superou sua cautela quando reconheceu os sons de um clã se alimentando, e ela convenceu Mark a investigar apesar de sua relutância óbvia. Eles seguiram os sons por quase 800 metros, afastando-se constantemente da segurança de seu acampamento. O clã de 8 hienas malhadas estava se alimentando de uma carcaça de zebra quando Sarah e Mark se aproximaram de sua posição. As hienas estavam se alimentando há várias horas e estavam em um estado elevado de agressão, protetoras de sua presa e desconfiadas de quaisquer competidores potenciais. Sarah se aproximou a 9 metros do clã que se alimentava, ignorando os avisos cada vez mais urgentes de Mark para manter a distância. Ela estava fascinada pela oportunidade de observar dinâmicas sociais de hienas em primeira mão e acreditava que sua compreensão do comportamento delas a manteria segura. Mas compreender o comportamento de um animal em um livro e enfrentar esse animal na realidade são duas coisas completamente diferentes. O ataque começou quando a fêmea dominante do clã, uma matriarca de 59 quilos, decidiu que Sarah representava uma ameaça à sua fonte de alimento. A hiena massiva avançou através da distância entre elas com velocidade surpreendente, suas mandíbulas poderosas já abertas e prontas para entregar uma mordida esmagadora. O resto do clã seguiu imediatamente, cercando Sarah em um ataque coordenado que demonstrou suas sofisticadas habilidades de caça. A mordida inicial da matriarca pegou Sarah na coxa. Suas mandíbulas poderosas se fecharam com mais de 450 quilos de pressão por centímetro quadrado. A força esmagadora instantaneamente fraturou o fêmur de Sarah enquanto rompia artérias principais, causando perda massiva de sangue. O grito de Sarah ecoou pela savana enquanto ela caía no chão, sua perna incapaz de suportar seu peso com o osso estilhaçado. Os outros membros do clã se juntaram ao ataque imediatamente. Suas mandíbulas poderosas e dentes afiados como navalhas, encontrando aderência nos braços, torso e perna restante de Sarah. Hienas são projetadas para consumir todas as partes de suas presas, incluindo ossos. Seus dentes e mandíbulas são perfeitamente adaptados para rasgar carne e esmagar estruturas esqueléticas.
As lutas de Sarah ficaram mais fracas, enquanto múltiplas hienas continuavam seu assalto, cada mordida causando trauma e perda de sangue adicionais. Mark assistiu horrorizado à distância, apavorado demais para intervir efetivamente contra 8 predadores poderosos. Os gritos de Sarah gradualmente enfraqueceram e então pararam enquanto a perda massiva de sangue e o trauma superavam seu sistema. O clã de hienas continuou se alimentando do corpo de Sarah por quase 20 minutos, antes que o som de veículos se aproximando os fizesse recuar para o mato. A segurança do acampamento havia ouvido os chamados desesperados de Mark pelo rádio, pedindo ajuda, e chegou com guardas armados, mas era tarde demais para salvar a vida de Sarah. A investigação revelou que Sarah e Mark haviam violado protocolos de segurança do acampamento ao sair das áreas designadas e se aproximar de vida selvagem perigosa, sem supervisão adequada. O clã de hienas foi monitorado, mas não realocado, pois elas haviam agido de acordo com seus instintos naturais protetores em torno de uma fonte de alimento. A tragédia de Sarah nos mostra algo profundo. Conhecimento teórico não substitui o respeito prático pela natureza selvagem. Ela era inteligente, educada, havia estudado esses animais por anos, mas todo esse conhecimento não a protegeu quando ela ultrapassou os limites que nunca deveriam ser cruzados. Mas hienas não foram os únicos animais africanos que podiam transformar uma aventura de safari em um encontro mortal. No Zimbábue, a busca de um blogueiro de viagem solo por conteúdo dramático o colocaria cara a cara com um dos gigantes mais perigosos da África, o elefante africano. Era 11 de setembro de 2014, e o Parque Nacional Ruande do Zimbábue se estendia pela paisagem como um mar infinito de floresta de mopane e pradaria aberta. Suas áreas selvagens remotas ofereciam algumas das oportunidades de observação de vida selvagem mais pristinas da África. Jack Morrison, um blogueiro de viagens de aventura de 33 anos da Austrália, havia estado documentando seu safari africano solo para seu modesto mas crescente público online de 2.800 inscritos. Seu blog, Extreme Wanderer, especializava-se em experiências de viagem perigosas que a maioria dos turistas nunca tentaria. E Jack estava sempre empurrando limites para criar conteúdo que o diferenciasse de outros influenciadores de viagem. A abordagem de Jack ao blog de viagens era construída em assumir riscos calculados que gerariam histórias dramáticas e filmagens convincentes. Ele havia pulado de bungee jump das Cataratas de Vitória, nadado com tubarões brancos na África do Sul e caminhado por zonas de guerra na África Central, tudo documentado com câmeras de alta definição e compartilhado com seu público através de posts detalhados no blog e vídeos. Este safari solo representava sua tentativa de entrar no lucrativo mercado de conteúdo de vida selvagem, e ele estava determinado a capturar filmagens que se tornariam virais. Naquela tarde, Jack havia estado seguindo um touro-elefante maciço por mais de 1 hora, mantendo o que acreditava ser uma distância segura enquanto filmava o comportamento do animal. O elefante estava se alimentando pacificamente em um bosque de árvores de marula, usando sua tromba para arrancar cascas e folhas, enquanto aparentemente alheio à presença de Jack. O que Jack não percebeu foi que este touro em particular estava em MUST, um período de testosterona elevada e agressão que torna elefantes machos extremamente perigosos e imprevisíveis. Elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres da Terra, com touros adultos pesando até 6.350 quilos e ficando com mais de 4 metros de altura no ombro. Eles possuem inteligência incrível e comportamentos sociais complexos, mas também podem ser extremamente perigosos quando ameaçados ou durante períodos de agressão elevada. Touros em MUST experimentam um surto de testosterona, que pode torná-los 60 vezes mais agressivos que o normal, e eles atacarão qualquer coisa que percebam como uma ameaça ao seu território ou dominância. Apenas a tromba de um elefante pesa mais de 180 quilos,
e pode ser usada como uma arma devastadora, enquanto seus pés maciços podem esmagar ossos e órgãos com facilidade. Jack tomou a decisão fatal de deixar seu veículo de safari e se aproximar do touro-elefante a pé, acreditando que filmagens ao nível do solo seriam mais dramáticas e envolventes para seu público. Ele havia pesquisado o comportamento de elefantes online e convenceu-se de que poderia se aproximar com segurança a 9 metros do animal maciço sem desencadear uma resposta agressiva. O comportamento do touro-elefante deveria ter avisado Jack do perigo extremo em que estava entrando. O animal maciço estava exibindo sinais clássicos de MUST, glândulas temporais escorrendo secreções, urina frequente e uma postura agressiva com orelhas abertas e tromba levantada. O ataque veio quando Jack se moveu para dentro de 7,5 metros do elefante que se alimentava, perto o suficiente para capturar as fotos faciais detalhadas que queria para seu blog. A resposta do touro-elefante foi imediata e devastadora. Ele levantou sua cabeça maciça, abriu suas orelhas amplamente e carregou diretamente em Jack com a força total de seu corpo de 5.400 quilos. Elefantes africanos podem atingir velocidades de 40 km por hora e Jack não tinha chance de escapar uma vez que a carga começou. O touro maciço colidiu com Jack com força esmagadora, sua cabeça enorme e presas atingindo o torso de Jack e lançando-o para trás pelo ar. O equipamento de câmera de Jack se espalhou enquanto ele atingia o chão com força. O impacto o deixou inconsciente e completamente indefeso contra o assalto contínuo do elefante. Os pés dianteiros maciços do touro desceram sobre o peito e abdômen de Jack com força devastadora. Os 2.700 quilos de pressão instantaneamente esmagaram sua caixa torácica e romperam órgãos vitais. O ataque do elefante continuou com brutalidade metódica, enquanto ele usava seus pés para pisar repetidamente o corpo de Jack, cada impacto causando trauma adicional e garantindo que sua ameaça percebida fosse completamente eliminada. As presas do touro, cada uma pesando mais de 45 quilos, foram usadas para chifrar e jogar a forma sem vida de Jack, enquanto sua tromba poderosa entregava golpes esmagadores adicionais à cabeça e torso. Os gritos de Jack haviam sido interrompidos pelo impacto inicial, e ele morreu dentro do primeiro minuto do ataque por trauma interno massivo e perda de sangue. No entanto, o touro enfurecido continuou seu assalto por quase 10 minutos mais, impulsionado pelos instintos agressivos do MUST. Guardas do parque descobriram os restos mutilados de Jack várias horas depois, quando ele não retornou ao seu alojamento conforme programado. Seu equipamento de câmera foi encontrado espalhado ao redor do local do ataque, com algumas filmagens ainda intactas, mostrando sua aproximação final ao elefante. O touro responsável pelo ataque foi observado na área, mas não mostrou comportamento incomum além da agressão normal associada ao MUST. A investigação revelou que Jack havia violado numerosos regulamentos de segurança do parque ao deixar seu veículo e se aproximar de um animal perigoso a pé. Sua morte provocou discussões renovadas sobre segurança de safari solo e os riscos de viajantes inexperientes tentando criar conteúdo dramático de vida selvagem. E aqui está a verdade dolorosa. Jack morreu perseguindo curtidas, visualizações e inscritos. Ele morreu tentando criar conteúdo que se tornaria viral. Em nossa era de redes sociais, quantas pessoas estão dispostas a arriscar suas vidas pela foto perfeita, pelo vídeo que vai explodir? A pressão por conteúdo cada vez mais extremo está levando pessoas a riscos que seus avós nunca teriam considerado. Mas elefantes não foram os únicos gigantes africanos que podiam transformar uma expedição de pesquisa em um encontro mortal. Em Botsuana, a busca de uma estudante de zoologia por dados científicos a colocaria cara a cara com um dos predadores mais pacientes e mortais da África, o crocodilo do Nilo. Era 3 de novembro de 2013, e o rio Chobe serpenteava preguiçosamente através da selva de Botsuana,
suas águas lamacentas refletindo o sol africano, enquanto ocultavam alguns dos predadores mais perigosos do continente. Doutora Amanda Foster, uma estudante de doutorado em zoologia de 29 anos, havia estado conduzindo pesquisas ao longo da margem do rio por 6 semanas, estudando padrões de comportamento de crocodilos como parte de sua dissertação sobre ecologia de predadores de topo. Seu acampamento de pesquisa estava localizado em uma das seções mais remotas do Parque Nacional Chobe, onde a presença humana era mínima e o comportamento da vida selvagem permanecia amplamente intocado. A pesquisa de Amanda focava nos comportamentos de caça e territoriais de crocodilos do Nilo. Ela havia estado documentando suas atividades através de uma combinação de observação direta, amostragem de água e evidências fotográficas. Sua abordagem destemida à pesquisa de vida selvagem perigosa havia lhe rendido reconhecimento entre seus professores, mas também a levou a assumir riscos que pesquisadores mais experientes teriam evitado. Trabalhando sozinha para evitar interferência humana com comportamentos animais naturais, Amanda frequentemente se colocava em situações que violavam protocolos básicos de segurança. Naquela manhã, Amanda havia identificado um crocodilo do Nilo macho maciço que parecia estar descansando imóvel na margem do rio a cerca de 45 metros de seu ponto de observação. O crocodilo, que ela estimou ter mais de 4,8 metros de comprimento, havia estado na mesma posição por mais de 2 horas, levando Amanda a acreditar que ele estava em um estado dormente que permitiria que ela se aproximasse com segurança para a amostragem de água e fotografia de perto. Mas aqui está o que Amanda não entendeu completamente. Crocodilos do Nilo estão entre os predadores mais perigosos da África, capazes de permanecer imóveis por horas enquanto esperam pela oportunidade perfeita para atacar. Machos adultos podem atingir comprimentos de 6 metros e pesos superiores a 680 quilos, com músculos da mandíbula capazes de exercer mais de 2.267 quilos de pressão por centímetro quadrado, a força de mordida mais forte de qualquer animal vivo. Eles são predadores de emboscada que podem explodir de um aparente repouso para velocidade de ataque total em menos de 1 segundo. Suas caudas poderosas podem impulsioná-los para fora da água com força devastadora. Mais importante ainda, crocodilos do Nilo veem qualquer movimento perto da água como presa potencial e atacarão sem aviso quando a oportunidade se apresentar. Amanda se aproximou da margem do rio carregando seu equipamento de amostragem de água e câmeras, movendo-se lentamente para evitar perturbar o que acreditava ser um crocodilo adormecido. Sua pesquisa a havia ensinado sobre padrões de comportamento de crocodilos, mas seu conhecimento acadêmico falhou em prepará-la para a realidade de encontrar um predador de topo totalmente alerta que estava simplesmente esperando que a presa viesse dentro da distância de ataque. O crocodilo maciço havia estado ciente da presença de Amanda desde o momento em que ela começou sua aproximação, mas seus instintos predatórios o mantiveram perfeitamente imóvel até que ela se movesse para dentro de sua zona de ataque. Quando Amanda se ajoelhou à beira da água para coletar suas amostras, ela se posicionou exatamente onde o crocodilo havia estado esperando que uma presa aparecesse. O ataque foi instantâneo e avassalador. O crocodilo de 544 quilos se lançou da água com força explosiva, suas mandíbulas maciças já abertas e miradas no torso de Amanda. A mordida inicial do crocodilo pegou Amanda ao redor da cintura. Seus 2.267 quilos de pressão de mordida instantaneamente esmagaram sua caixa torácica e perfuraram órgãos vitais. O grito de Amanda ecoou pelo rio enquanto os dentes do crocodilo encontravam aderência em sua carne e osso. O crocodilo imediatamente começou seu giro da morte característico, girando rapidamente na água enquanto mantinha sua mordida esmagadora no corpo de Amanda.
A rotação violenta deslocou articulações e quebrou ossos enquanto simultaneamente arrastava Amanda para mais fundo no rio, onde as vantagens do crocodilo se tornaram esmagadoras. Dentro de minutos, os movimentos de Amanda cessaram quando o assalto do crocodilo provou fatal. O réptil maciço arrastou seu corpo para a água mais profunda, onde ele poderia esconder sua presa até estar pronto para se alimentar. Crocodilos do Nilo frequentemente armazenam suas vítimas debaixo d'água por vários dias, permitindo que a decomposição amoleça a carne antes do consumo. O equipamento de pesquisa de Amanda foi encontrado espalhado ao longo da margem do rio quando ela não retornou ao acampamento base naquela noite. Apesar de buscas extensivas envolvendo barcos e helicópteros, seu corpo nunca foi recuperado das águas infestadas de crocodilos do rio Chobe. Então, o que todas essas histórias nos ensinam? Que a natureza não negocia, que respeito não é opcional quando você está no território de predadores que evoluíram por milhões de anos para matar. Que conhecimento acadêmico, experiência profissional ou confiança pessoal não significam nada quando você cruza a linha invisível entre observador seguro e presa vulnerável. Jennifer, David, Sarah, Jack e Amanda. Todos eles eram pessoas inteligentes, preparadas, apaixonadas pelo que faziam, mas todos cometeram o mesmo erro fundamental. Subestimaram o poder bruto da natureza selvagem e superestimaram sua própria capacidade de controlá-la ou prevê-la. A África é linda, majestosa, inspiradora, mas também é implacável. Cada animal que compartilhamos hoje está perfeitamente adaptado para sobreviver em um dos ambientes mais competitivos do planeta. Quando entramos em seu território, não somos turistas sendo entretidos. Somos visitantes não convidados em um mundo onde cada criatura luta diariamente pela sobrevivência. Se você algum dia tiver a sorte de visitar a África, lembre-se dessas histórias. Siga as regras, ouça os guias, respeite as distâncias. E nunca, jamais, assuma que você sabe melhor que milhões de anos de evolução predatória. Porque na natureza selvagem, você não recebe uma segunda chance.